Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da alegria de todos nós que fazemos a Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos a nossa catequese sobre o 8º mandamento da Lei de Deus, não mentir ou não levantar falso testemunho. Estamos tratando nos últimos programas do respeito à verdade e hoje vamos tratar de uma questão muito interessante, os segredos profissionais. Muitas são as profissões que exigem dos seus profissionais um juramento de guardar segredo, uma obrigação de não revelar determinadas informações. A pergunta os segredos profissionais são absolutos? Ou seja, jamais, até ao fim da vida, a revelação desses segredos, a proibição de revelar os segredos obriga ou não? Ou há situações em que eles não somente podem, mas devem ser revelados? O que a Igreja diz sobre isso? Parágrafo 2491 do Catecismo da Igreja Católica, leiamos a primeira parte. Os segredos profissionais, conhecidos, por exemplo, por políticos, militares, médicos, juristas, ou as confidências feitas sob sigilo, devem ser guardados, salvo em casos excepcionais em que a retenção do segredo poderia causar a quem o confiou, a quem o recebeu ou a terceiros danos muito graves e somente evitáveis pela revelação da verdade. Então, num primeiro momento, os segredos obtidos em razão da profissão devem ser guardados, não podem ser violados. Em circunstâncias ordinárias, mas em circunstâncias excepcionais, em que, não revelando o segredo, isso causasse a quem os confia, ou seja, ao cliente, ao paciente, ou aquela pessoa que confiou naquela autoridade. Pensemos um paciente de um psicólogo, um paciente de um psiquiatra, ou os segredos obtidos em sessões de terapia e assim por diante. Aquele que os recebe, porque às vezes um profissional, se ele não revelar aquele segredo, o dano para ele, o prejuízo injusto para ele vai ser tremendo. Aqui temos uma situação excepcional, outra situação. Ou a um terceiro, isso pode causar um prejuízo enorme que só pode ser evitado com a divulgação da verdade. Obviamente que situação excepcional precisa ser de fato excepcional. Fulano faz um tratamento com um determinado profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, e ali no divã, no tratamento, abrindo o coração, ele diz que cometeu um crime. Depois, uma determinada pessoa é presa, naquele país existe a pena de morte, e fulano vai ser executado, inocente. Mas o profissional sabe que quem revelou o segredo, o autor do crime, não foi aquele que foi sentenciado, mas aquele que o procurou. Aí é uma situação bem excepcional, que justificaria, no meu entendimento, a revelação desse segredo. Mas atenção, estamos diante de circunstâncias verdadeiramente excepcionais, cujos danos a quem confiou o segredo, a quem recebeu o segredo, ou a um terceiro, seriam irreparáveis, seriam inevitáveis, seriam gravíssimos. E a única forma de reverter isso, de que tais danos, tais prejuízos não atingissem a essas pessoas, a única forma seria a revelação da verdade. Portanto, o segredo profissional de guardar sigilo não é absoluto. Pode cair em circunstâncias extremamente excepcionais.